O governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis vós que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte e, despindo-o, cobriram-no com um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Na mão direita puseram um caniço e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Senhor, este é o ponto alto do culto, momento em que a palavra há de ser anunciada. O instrumento é humano, é falho, é limitado, mas a palavra pregada é absoluta e poderosa. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que venhas falar a cada pessoa. Eu preciso, Deus, que o Senhor me use, me cubra com a tua graça. Como disse hoje pela manhã, pregar é tão perigoso, porque estamos lidando com questões eternas, e eu não quero falhar. Por isso eu peço ao Senhor que me ajudes, que haja uma santa reverência neste auditório. E ao final, queremos dar a Ti, e somente a Ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Carle Fiorina foi presidente da HP e alguns anos atrás foi eleita a mulher mais poderosa do mundo econômico nos Estados Unidos. Isso aconteceu por 6 anos consecutivos. Esta mulher, do mundo empresarial, do ambiente econômico,
foi reconhecida, como disse, como uma das pessoas mais poderosas do mundo. E ela disse certa feita o seguinte: a vida é feita de escolhas. Cada um tem de tomar a sua decisão. A vida é feita de escolhas. Cada um tem de tomar a sua decisão. Todos nós aqui já fizemos muitas escolhas. Todos nós aqui já tomamos muitas decisões. Algumas lograram êxito, outras trouxeram fracasso. Algumas tomadas precipitadamente, e sabemos que todas as escolhas inevitavelmente trazem atrás de si as consequências. E aquelas tomadas precipitadamente, sem uma análise do cenário, sem levar em conta as implicações, inevitavelmente trouxeram consequências nada agradáveis. Talvez eu esteja até nessa noite falando a pessoas que estão amargando por anos consequências de escolhas mal feitas. Talvez eu esteja falando aqui a pessoas que fizeram escolhas cujas consequências são irreversíveis, não podem mudar mais. Talvez eu esteja falando aqui a pessoas marcadas na sua vida porque fizeram escolhas inadequadas, que deixaram cicatrizes, que deixaram marcas, e que ainda que o indivíduo tenha se recuperado, tenha conseguido tocar a sua vida, mas sem dúvida alguma, jamais conseguirá se divorciar das cicatrizes provocadas por tais escolhas. Por outro lado, aqueles que desfrutam hoje a felicidade de terem feito escolhas adequadas, escolhas oportunas, escolhas sábias, e convivem e desfrutam ainda hoje das bênçãos, da alegria de terem feito escolhas acertadas. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas, disse Carlo Fiorina, e cada um tem de tomar a sua decisão. O texto, como eu disse, irmãos e irmãs, pode ser dito e interpretado como sendo o relato do maior julgamento da história da humanidade. Falar em julgamento, no cenário atual do nosso país, é algo que está muito próximo da realidade do brasileiro. Eu, pessoalmente, tenho uma expressiva inclinação por questões jurídicas. Acompanhei até onde pude a ação penal 470. Aprendi muito do jargão do direito vendo os debates do Supremo Tribunal Federal. Acompanhei os debates que, ao meu ver, se constituem uma aula jurídica dos debates que culminaram com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Acompanhei recentemente os debates relativos ao habeas corpus, desejado pelos advogados de defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que pleiteavam o habeas corpus, ou a não ida para a cadeia, mesmo após condenação em segunda instância. E eu estou começando a manjar um pouco desses argumentos,
porque eu tenho interesse por essas áreas. Nosso país tem vivido, irmãos, momentos de julgamentos que são absolutamente importantíssimos para a história do nosso país. Ainda essa semana, deverá ser debatido pelo Supremo, numa tentativa de muitos advogados que argumentam a falta de constitucionalidade da prisão de segunda instância. E se isso passar, representa que muitos desses que estão no cárcere serão soltos, voltarão para as ruas. É um momento crítico, grandes julgamentos. Mas é óbvio que eu não vou me estender nessa área, porque não é a minha praia. Apenas para dizer que, embora esses julgamentos tenham a ver muito com a história do nosso país, ainda assim, não se comparam ao maior julgamento da história. O maior julgamento da história não foi aquele que aconteceu em Nuremberg, por ocasião do encerramento da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo todo se voltou para os algozes dos judeus, para aqueles que vitimaram milhões de pessoas e foram julgados ali, alguns condenados à morte. Não, senhores, aquele não foi o maior julgamento da história. O maior julgamento da história tem a ver com o que a gente está vendo aqui. Tem a ver com a condenação do Senhor Jesus Cristo. A cena descrita no texto nos apresenta alguns personagens distintos. Eu li esse texto e procurei imaginar quais os elementos, que figuras fazem parte dessa cena trágica, grandiosa, da condenação, julgamento e condenação de Jesus. E eu consegui identificar aqui algumas figuras. Pilatos, a multidão, os líderes religiosos, Barrabás e Jesus Cristo. Pilatos era uma figura reconhecida e a sua história está conectada a este momento. Não há outro momento na história bíblica onde se fale de Pilatos. Ele era procurador do governo romano, exercia controle sobre a província de Jerusalém. Ele tinha sob a sua autoridade um exército chamado Exército de Ocupação, com 120 soldados de cavalaria, 4 ou 5 cortes, constituídas cada uma delas de 2.500 a 5.000 soldados. Portanto, debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos havia uma legião, um contingente enorme de soldados romanos. Ele tinha amplos poderes de vida e morte. Podia reverter uma sentença capital decretada pelo Sinédrio. Quando Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, ele sim tinha sob os seus cuidados e tinha autoridade como representante do governo romano para decretar a absolvição de Jesus. Mas ele fez uma escolha. A escolha que ele fez, colocada no texto, foi a escolha de nada fazer ou de simplesmente lavar as suas mãos. Até os historiadores pagãos fazem menção a Pôncio Pilatos em conexão com a sua autorização para a morte de Jesus. Essa é a primeira figura que temos aqui. Em segundo lugar, nós temos os líderes religiosos.
Diz o texto sagrado, no verso 15, verso 12, 11 e 12. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Os líderes religiosos traziam a acusação de que Jesus estava não apenas blasfemando contra o Sinédrio, porque de fato, fosse esta a acusação apenas, não caberia um julgamento patrocinado pelo governo romano, porque seria uma questão de cunho meramente religioso. Mas sutilmente, os líderes religiosos dão um formato político, emprestam um formato político, uma chancela política, para que então o julgamento de Jesus, perpetrado por Pôncio Pilatos, lograsse êxito. E disseram que Jesus Cristo se fazia rei. Se fazia rei. Em outras palavras, deram um contorno político a algo de cunho espiritual. Porque Jesus, sendo acusado, verso 11, és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. A perspectiva de Cristo de reino não era a perspectiva vista pelos líderes religiosos. Porque o reino que Jesus veio inaugurar não era um reino constituído de poder bélico, não era um reino constituído de soldados, não era um reino constituído de armas, não era um reino que se estabelecia na forma de um palácio, mas era um reino espiritual, que tem a ver com um reinado no coração do homem, transformação de vida, novo nascimento. Mas os algozes de Jesus deram um formato político. Na verdade, torceram o que de fato estava acontecendo, para que Jesus então fosse acusado e posteriormente condenado e por fim executado. Terceiro lugar, nesse cenário que eu estou buscando lhes mostrar, onde encontramos Pôncio Pilatos, encontramos os líderes religiosos, mas agora nós nos deparamos com a multidão, porque Pilatos, incomodado por um sonho que a sua esposa teve, e neste sonho, como acabamos de ler, ela viu Jesus como sendo um homem justo, avisou a Pilatos, e ele então, numa tentativa de se eximir de responsabilidade, apresentou, como era de costume soltar um preso diante da multidão, Jesus e Barrabás. E ele então, diz o texto, no verso 15, o governador costumava soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E fez uma pergunta e outra vez houve escolha. De um lado Jesus, de outro lado Barrabás. Senhoras e senhores, a multidão que ali estava era a mesma multidão que viu, ou se não ouviu, dos muitos milagres efetuados por Jesus. Talvez naquela multidão que ali estava contemplando aquela cena, um salteador e Jesus Cristo que havia curado enfermos, que havia dado vida a um morto chamado Lázaro. Aquela multidão que presenciava aquela cena foi a mesma que fez a escolha seguinte:
quem quereis vós que eu solte? Repito, toda pergunta pressupõe resposta. E toda resposta traz consigo uma escolha. Uma escolha. Quem quereis que vós que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? O texto é claro, é inequívoco, é transparente. Diz o texto no verso 20: os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? E responderam eles: quem? Barrabás. Escolha. Eu fico imaginando Jesus Cristo nesse tribunal, a multidão olhando para ele. Eu fico imaginando Jesus contemplando naquela multidão pessoas que talvez fossem pessoas curadas por ele, abençoadas por ele, porque ainda que não estivessem ali, os milagres que Jesus fez eram tão extraordinários que ganharam publicidade, notoriedade, se espalharam. Mas aquela mesma multidão estava ali para dizer, instigada pelos líderes religiosos: queremos Barrabás, queremos Barrabás. Pilatos, ainda incomodado, faz outra pergunta que está no verso 22. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Escolha. Hoje, quando a gente lê esse texto, pode ser que a maioria de nós aqui olhe para essa cena e até mesmo rotule como sendo um absurdo aquela multidão desejar um criminoso, aquela multidão ovacionar pedindo a morte de Cristo. Mas eu quero que você entenda, amigo, que na verdade aquela multidão é um protótipo. Ela nos representa. Ela se constitui na identificação do ser humano, sua e minha, bradando ali para que Jesus fosse crucificado. Terceiro, quarto lugar, a gente tem a quarta figura dessa cena. Lhes falei de Pôncio Pilatos, dos líderes religiosos, da multidão. E agora nós encontramos então a figura de Barrabás. Ele era um bandido conhecido. João 18:40 nos informa que ele promovia terrorismo político e era um homicida. Ou seja, nós não estamos falando de um indivíduo qualquer que foi preso por um crime sem proporção. Nós estamos tratando de um salteador, de um criminoso, de um homem homicida, de um homem violento. Marcos 15:7 acrescenta mais uma informação, além de ser ele um salteador. Era um bandido. De um lado, um criminoso. De um outro lado, estava Jesus, que é a última e principal figura desse cenário. Quem é Jesus? Nós estamos aqui no epílogo do livro de Mateus.
esses 3 dias que Mateus relata. Porque a partir desse momento nós estamos diante dos 3 últimos dias de Jesus. Sua condenação, sua execução, culminando no capítulo 28, com a sua extraordinária ressurreição. Aliás, a canção que nós entoamos aqui, eu não sei se todos têm noção da profundidade, da grandeza das afirmações que nós fizemos aqui. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Cristo ressuscitou. Senhores, somente o cristianismo tem autoridade para cantar algo dessa natureza. Nenhuma outra religião tem condições de dizer que o seu líder morreu e ressuscitou. Nós podemos dizer, ele vive, ressuscitou. Aleluia. Estava ali agora Jesus. E aquela multidão fez a sua escolha. Quero que você entenda, amigo, que todos nós, invariavelmente, somos levados a tomar uma decisão em relação a Cristo. Jesus foi condenado, e diz o texto bíblico que ele foi entregue para ser crucificado, foi maltratado, cobriram-lhe com o manto escarlate, apanhou o chicote que rasgava o vento, que cortava o vento. Era constituído de um instrumento feito com tiras de couro. Na sua ponta, pequenos pedaços de ferro ou de osso, com um pequeno peso de chumbo. Imagine aquele chicote cortando o vento, cravando nas costas do moribundo, do condenado, e no seu refluxo, na sua volta, trazendo consigo pedaços de carne. Quando eu lia sobre a forma de um indivíduo receber chibatadas, eu li que muitos chegavam a morrer nesse processo, não chegavam nem à cruz. Tal o pavor de receber aqueles guizos, cravando-lhes nas costas ou nos braços, e em sendo puxado, arrancando consigo pedaços de carne. Muitos morriam nesse processo de sofrimento inimaginável. Mas eu quero que você saiba que Jesus sofreu tudo isso por amor a você e por amor a mim. Você e eu estávamos representados ali. A cruz, o martírio da sua condenação, do seu julgamento injusto, tinha a ver com a sua realidade e com a minha realidade. E todos nós precisamos e fazemos uma escolha. Por exemplo, quando eu leio a Bíblia, eu descobri que Judas escolheu traí-lo. Mateus 27, verso 4. Herodes escolheu desprezá-lo e escarnecer dele. Lucas 22, 11. O povo escolheu Barrabás. Um salteador que estava ao lado de Jesus na cruz escolheu não crer nele.
Está em Lucas 23, versículo 39. Outro escolheu crer nele. Está em Lucas 23, 42. No Areópago, onde Paulo pregava para um grupo de intelectuais, no capítulo 17 de Atos, verso 32, nós descobrimos que alguns escolheram adiar a sua decisão. Embora convencidos da pregação de Paulo, disseram: acerca disto, te ouviremos mais tarde. Muitas autoridades religiosas, nos diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42, escolheram não crer nele, mas outros decidiram crer. A vida é feita de escolhas. Qual a sua escolha nessa noite? Pôncio Pilatos, como lhes disse, não há muita informação sobre ele, a não ser em livros não religiosos. Por exemplo, o grande historiador Flávio Joséfo, que é uma sumidade na história sobre relatos bíblicos nos seus escritos, ele chega a dizer que Pôncio Pilatos se matou e os últimos dias da sua vida ele morreu pedindo água para lavar as mãos. Água para lavar as mãos, porque na verdade ele simplesmente imaginou que a escolha relacionada à eternidade possa ser passada para outra pessoa. No verso de número 24, Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos. É uma atitude de indiferença, ou seja, eu não tenho a ver com isso, como se fosse possível se tornar indiferente acerca de questões espirituais. A responsabilidade é vossa. Estou inocente do sangue deste homem. Senhores, o que Pilatos fez era absolutamente impossível. Você está me entendendo? Quantos estão me compreendendo? Todo mundo faz uma escolha. E nessa noite, eu quero perguntar a você, qual a sua escolha? Nenhuma pessoa sequer neste auditório ficará sem fazer uma escolha. Todos fazem uma escolha. Quais sejam? Aqueles que escolhem entregar a vida a Cristo, escolhem crer. Aqueles que escolhem, ouvindo a mensagem, dizem: eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Eu creio que Ele morreu na cruz por mim. Aqueles que escolhem adiar. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que há muito se enquadram nesse grupo. Já foram suficientemente tocadas, persuadidas, convencidas, mas estão adiando. Hoje não. Ou então, saem da igreja dizendo assim: hoje eu quase me entreguei a Cristo. É uma escolha. Adiar é uma escolha que há de ser respeitada pelo céu, mas as consequências são inevitáveis. Aqueles que escolhem seguir a Cristo, mas querem seguir mais ou menos. Talvez eu esteja falando aqui a pessoas que já aceitaram a Cristo, mas ainda não tiveram a coragem de renunciar a algumas coisas que lhes impedem a caminhada. Uma escolha. Uma escolha. Mas eu louvo a Deus, porque há aqueles que escolheram seguir a Jesus para valer.
escolheram fazer de Jesus o seu Senhor e disseram: é caminho sem volta. Quando os colonizadores espanhóis vieram para a América, no século XVI, 15, 16, você sabe o que é que eles fizeram? Vieram para as Américas e os comandantes, depois que todos desembarcaram, mandaram afundar os navios. Afundar os navios. Para que todos entendessem que a vinda para as Américas era um caminho sem volta. Tem de ser assim com Jesus, amigo. Guarde uma coisa que eu quero lhe dizer e eu estou caminhando para o fim. Não dá para seguir a Cristo senão de forma passional. Não dá. O que é isso, pastor? Não dá para seguir a Cristo senão de forma apaixonada. Não dá. Lamentavelmente, eu quero dar uma palavra para a igreja, porque o Espírito de Deus tem me incomodado a falar muito à igreja. Tem muito crente que está seguindo a Cristo sem paixão. São meros religiosos. Talvez até nem nasceram de novo. Não passaram pelo Calvário. Não sabem o que é novo nascimento. Não sabem o que é ser nova criatura. Apenas mudaram de religião. Para essas pessoas eu preciso dizer também, ainda há tempo. Ainda há tempo. Penso até que talvez precisemos pregar sermões evangelísticos para o auditório domingo de manhã. Jamais me esquecerei do depoimento de um colega pastor que esteve num encontro de um encontro de líderes evangélicos do mundo inteiro, promovido pela Associação Billy Graham, em Amsterdã. Milhares de missionários, pastores, líderes do mundo inteiro foram para aquele encontro patrocinado pela associação do falecido e saudoso pastor Billy Graham. E um amigo pastor que lá esteve, ele disse assim: pastor Celso, fiquei impressionado, porque na primeira pregação, no primeiro dia, Billy Graham, um homem que tinha uma veia evangelística extraordinária, foi o maior evangelista de todos os tempos, pregou um sermão evangelístico. Um sermão evangelístico para pastores, missionários, obreiros do mundo inteiro. Ele falou de Jesus como Salvador, que o indivíduo precisava ter certeza de salvação. E olha o que ele fez. Ele convidou pessoas a que entregassem o coração a Cristo. E pasmem, pastores, missionários, líderes do mundo inteiro foram em grande quantidade à frente, dizendo: eu quero nascer de novo. Penso que a gente precisa pregar isso para a igreja. Qual é a sua escolha? Quantos estão aqui entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Todo mundo precisa fazer a sua escolha. Guarde isso. Você que se converteu há pouco tempo ou há muito tempo, amigo, você escolhe viver uma vida cristã pobre, medíocre, ou viver uma vida cristã tremendamente fascinante. 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 Empolgante. Extraordinária. Uma abençoada aventura.
mas tem que ser com paixão. Com paixão. Com paixão. Todo mundo faz a escolha. Qual é a sua? Curva a sua cabeça, por favor. Deus, Pai amado, todos nós fazemos escolhas frequentemente. Escolhemos desde pequenas coisas a decisões que afetarão a nossa vida para sempre. E nenhuma decisão será tão importante e séria quanto aquela que diz respeito à pessoa de Cristo. Nenhuma decisão afeta a nossa eternidade como aquela relacionada à pessoa de Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo venhas persuadir a muitos que aqui estão, talvez até membros da igreja, que nunca nasceram de novo, que não foram selados com o Espírito Santo, batizados no Espírito, como aquela experiência que acontece na legítima conversão. Gente que apenas trocou de religião, mudou mais ou menos, mas não mudou de dentro para fora, porque não nasceu de novo. Senhor amado, eu quero pedir ao Senhor, com muita humildade, é um pecador que fala contigo nessa hora, que o Espírito do Senhor toque os corações, e que muitos se rendam a Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite quer dizer assim: pastor, eu escolho hoje Jesus na minha vida. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero fazer dele o meu Senhor e o meu Salvador. Alguém quer fazer isso? Se houver, levante sua mão, para que eu possa vir e orar por você. Alguém quer fazer isso? Lá em cima, à minha direita, à minha esquerda, aqui ao centro, nós não vamos alongar esse convite. Mas se o Espírito de Deus lhe toca e você hoje quer dizer assim: eu quero hoje entregar minha vida a Cristo, levante sua mão onde você estiver, corajosamente. Corajosamente. Lá em cima eu estou vendo. Deus abençoe, filho. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Vamos cantar um louvor, ministro. Qual é o louvor que nós vamos cantar? Vamos ficar em pé, igreja amada. Quero orar por você. Você que levantou sua mão, você que não fez, você que quer nascer de novo, escolhe Jesus na sua vida. Eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se assim Deus lhe toca o coração. Enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida.
Jesus, esse é o teu sangue. Se houver alguém que deseja entregar a vida a Cristo, saia do seu lugar e venha aqui. Quero orar por você. Tua cruz, Pode vir, se Deus lhe toca, mostra saia e venha. tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Alguém mais? Saia, venha, em nome de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Eu gostaria que alguns jovens viessem ficar aqui junto desses irmãos, por favor. Quem sabe alguém mais quer entregar sua vida a Cristo, quer nascer de novo. Cheguem mais à frente, por favor, cheguem mais à frente. Vamos cantar, irmãos. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Venha em nome de Jesus, se Deus lhe fala. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga firme. Igreja, bem firme, diga. Sou livre. Nada além do sangue. Mais uma vez, igreja. Para encerrar, diga. Nada além do sangue, nada além do sangue. De quem? De Jesus. Agora bem suave, vamos dizer assim. For mais que a neve,
lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, diga. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Sou livre. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Eu quero pedir às células que abracem essas vidas. Abracem, cuidem. Henrique para uma célula, esses dois jovens aqui, o outro ali. Vamos abraçar esse pessoal, gente. Amém? Nós vamos orar. Pastor Reuel, vem aqui orar, filho. Você vai orar, finalizando o culto. Depois todos vocês vão sair para receber uma palavra de boas-vindas. E, amados, a gente veio para adorar, mas a gente é desafiado a resplandecer lá fora. Amém? Vamos fazer diferença na cidade. Sério? Topa, gente? Topa? Nós vamos orar. Tiago, que bom te ver aqui, filho, se recuperando. Deus te abençoe, tá bom? Pastor, você ore, Deus, encerrando também. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Teu Espírito Santo está aqui nessa noite, está agindo e trouxe salvação, meu Pai. Vidas que estavam longe do Senhor, que estavam perdidas, hoje se reconciliam com o Senhor, e isso só pode ser obra do Teu Espírito Santo, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos toca e o Senhor nos dá a oportunidade de escolhermos a vida eterna que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, meu Pai, a fonte de vida plena e abundante. Nos ajuda a viver essa vida plena no Senhor, meu Pai, a viver de forma apaixonada pelo Senhor, tanto nós que já estamos na igreja há tanto tempo, quanto essas pessoas preciosas que se juntam a nós hoje, que nós possamos viver de forma completamente apaixonada pelo Senhor, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito se mova dentro de nós, nos atraindo cada vez mais para o Senhor, meu Pai, nos levando cada vez mais para perto do Senhor, e que isso implique em transformação das nossas vidas, em transformação dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, do nosso caráter, Pai, porque nós precisamos nos parecer cada vez mais com o Senhor, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe salvação nessa noite aqui, e aqueles que estavam perdidos hoje foram achados e foram resgatados pelo Senhor, meu Pai. Nos ajuda a abraçá-los, nos ajuda a amá-los, assim como o Senhor nos ama, que eles se sintam e sejam de fato parte de nós, que eles caminhem junto conosco, que nós possamos caminhar junto com eles, nas suas alegrias e nas suas dificuldades também, que eles se sintam amados e cuidados pelo Senhor através da Tua igreja, meu Pai. Nos leve em paz para as nossas casas agora, quando vamos retomar as nossas atividades da semana, que nós possamos viver cada dia na Tua presença, cada dia acompanhados pelo Senhor, sendo orientados e guiados pelo Senhor, meu Pai.
Cuida de nós ao longo dessa semana. Prepara os nossos corações desde já para a próxima vez em que vamos estar aqui de volta na tua casa, compartilhando da tua palavra, aprendendo mais de ti. Quando vamos estar nas células também, em comunhão uns com os outros. Que sejam dias festivos, dias de extrema alegria, onde o Senhor se faz presente, meu Pai, através da igreja em cada casa, da igreja nas células, meu Pai. Cuida de nós então durante essa semana, nos leve em paz, nos abençoa, meu Senhor. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a mais doce consolação do Espírito Santo da promessa, conosco sejam e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Quero pedir a todos vocês que saiam com o pastor, com o irmão Edilson, para receberem uma palavra. Você foi abençoado hoje aqui, irmão? Amém? Então diga assim, glória a Deus. Não, diga mais firme, glória a Deus. Diga assim, obrigado, Senhor, por tua bênção sobre a minha vida. E abraça o irmão que está ao seu lado. Vai em paz. Deus te abençoe. Nasceu em meu coração um canto de gratidão, quando o Senhor me libertou, a minha sorte Ele tornou. O meu lamento acabou, a alegria chegou, quando o Senhor me libertou. Tudo em festa Ele tornou. Então a minha boca se encheu de riso, estou